Quem vos cumprimenta é seu irmão em Cristo, pastor Davi Pereira, da cidade de Jequié, Bahia, da Igreja Assembleia de Deus Cordeiro Santo. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua vida nesta tarde. Meus irmãos, quero nesta tarde vos relatar uma revelação que Deus me deu há algumas madrugadas atrás. Terminei eu a oração da madrugada de buscar a face de Deus, de buscar o Senhor, e Deus me deu uma revelação. Mas antes que eu fale dessa revelação, eu quero lembrar aos irmãos. Meus irmãos, quem se lembra de um funcionário agente de limpeza que trabalha limpando rua, barrendo rua, agente de limpeza, que no ano de 2000, no comecinho da pandemia, Deus levantou aquele pastor, aquele irmão, e antes de começar o trabalho, ele começou a pregar acerca dos cavaleiros que está no livro do Apocalipse, falando acerca do cavaleiro e sobre a pandemia. E ele pregava alertando seus colegas de trabalho, dizendo que aquela pandemia não ia passar, não ia acabar, que aquilo ali era a ira de Deus que ia se derramar sobre a terra por causa do pecado do povo que estava muito grande. Esse vídeo viralizou no TikTok, nos Facebook, rodou todo o Brasil e o mundo com aquele simples homem pregando sobre a pandemia, dizendo que era o começo do princípio de dores, da ira de Deus que estava sendo derramada sobre a face da terra. Pois bem, aquele pregador é este aqui que vos fala. O vídeo da pandemia, daquele rapaz pregando numa roda na frente da firma. É este aqui que vos fala. Naquela oportunidade, Deus me usara para despertar o mundo acerca da pandemia. E o vídeo rodou o mundo inteiro, Rodou o mundo inteiro. Para que as pessoas se convertessem e aceitassem Jesus e se arrependessem dos seus maus caminhos e do seu pecado, porque ia levar milhões e milhões de almas e não ia terminar. E que aquilo seria somente o começo. E nesses dias, nessa madrugada, o Senhor me dera outra revelação. Uma revelação em sonho. A minha alma foi levada em algum lugar, entendo eu que era o inferno. Embora não tivesse chama, não tivesse fogo, mas entendo eu que fosse um lugar no inferno. Penso eu desta maneira. E meus irmãos, quando eu cheguei lá, eu via um demônio terrível. Pensa num demônio terrível, negro, preto, muito feio, horripilante. Terrível aquele demônio. E aquele demônio estava com uma prancheta na mão. E quando eu olhava, ele mexia em uns botões. E quando eu orei, sabe, uma espécie, como se fosse uma garrafa
de 2 litros de refrigerante PET, mas enorme, grande, como se fosse uma cápsula, e cheio de água dentro, como se fosse água, e um monte de fio, de coisa, e como um ser humano dentro. Mas não era o ser humano, era um demônio, e esse demônio que eu via era o mesmo demônio que já assistiu outrora no cinema, ou no computador, ou na televisão, quando nós não estávamos na doutrina. Aquele desenho chamado, aquele filme Tartarugas Ninjas. Tartarugas Ninjas. E que tem um inimigo das tartarugas, que é o destruidor. Eu vi aquele mesmo demônio, irmão, que ali é um demônio. O demônio destruidor. Todo armado, cheio de arma. Mas só que o demônio destruidor, no desenho, no filme, ele estava agora na realidade, nessa visão, ele estava mais armado. Ele estava mais equipado. Na revelação, Deus me fazia saber que ele tinha muito mais poder, muito mais arma, muito mais bem equipado do que aquele lá do filme. E eu via em outra espécie de tambor, outra espécie de cápsula, né? Outro demônio dentro. Esse demônio era como se fosse uma bola, mas tinha braços, perna, cabeça, e o seu corpo era todo de ferida. Todo o seu corpo era cheio de feridas, era cheio de peleba. Sabe quando a pessoa se corta, se fere, se machuca, e vai ficando aquela pereba? Aqui na Bahia a gente chama peleba, chama pereba aqui na Bahia, que vai criando aquele cascão, que vai cicatrizando. Sabe aqueles bebos que bebem os pepoca todo? Fica aquelas feridonas. Esses demônios, seu corpo, rosto, cabeça, perna, braço, todo coberto com essa enfermidade, com essa chaga, com essas feridas, cheio de cascão. E aquele demônio anotava e dizia: está pronto o demônio-chefe. Está pronto para ir para a terra, para assolar e destruir a terra. Meus amados, é muito sério. É os últimos dias da igreja na terra. Apocalipse diz: povo meu, acautelai e cuidado, porque Satanás, o vosso adversário, desceu com grande fúria até a terra contra vós. E do mesmo jeito que o Senhor revelou a Covid-19 a muitos dos seus servos, o Senhor me dava essa revelação e trazia o significado. Já foram liberados muitos milhões de demônios do inferno para destruir a terra, para ceifar as vidas, o destruidor. Entendo eu que um grande demônio está sendo liberado por esses dias, e esse demônio vem trazendo uma grande praga, uma grande doença, uma grande enfermidade, que é esta enfermidade das perebas, das chagas, das feridas. É muito sério e é muito grave isso. Compartilhe. Bota esse link aí nos grupos e compartilhe. Eu fico muito desinformado com informação, porque eu procuro não estar no meio dessas coisas.
por não ter acesso a jornal, a televisão, procurar mais me guardar para Deus, para a sua vinda. Eu não sei como está no mundo a questão dessas pragas, mas o Senhor me mostrava, igreja do Senhor, Jesus me mostrava esse demônio que foi projetado, arquitetado no inferno, programado no inferno. Ele vai subir para a terra, ou já subiu para a terra, e vai trazer uma grande destruição em massa. Vai ser uma pandemia mundial. Vai ser em todo o globo da terra, entendo, penso eu assim, aonde muitos vão ficar cheios de chagas, de perebas, de feridas no seu corpo, e muitos vão morrer e vão descer à sepultura, porque a ira de Deus já é derramado sobre a terra e sobre os filhos da desobediência. Seja fiel a Deus, seja santo, porque Jesus está voltando. E guarda esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, pastor Davi Pereira. Que Deus abençoe tua casa, tua vida e a tua família, em nome de Jesus.